Querido Deus, obrigado por podermos estar em Tua Santa Casa de oração. Obrigado pelo grande privilégio de podermos, em paz, com todo o conforto, Te adorarmos neste lugar tão especial. Venha, bondoso Senhor, através da presença do Teu Santo Espírito, não só santificar e abençoar a nossa adoração, mas acima de tudo, Senhor, também Te pedimos que possas ajudar-nos a compreender aquilo que Tu tens para nos ensinar nesta manhã e aquilo que Tu tens para nos ajudar a perceber em relação à nossa vida e à nossa existência como seres humanos. Tu deste o Teu Filho para morrer por nós e a nossa salvação representa muito para o universo. Por isso, bom Pai, venha-nos dirigir, venha-nos falar ao coração. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que se possam sentir bem neste santo dia de sábado e agradecemos a Deus por nos ter dado esta vontade de virmos mais uma vez ouvir a Sua palavra. Também queremos dar as boas-vindas a todas as visitas que de uma maneira ou de outra estão na nossa ilha, mas que hoje puseram Deus em primeiro lugar para vir adorá-lo. Ao Porto Santo e aos irmãos que nos assistem pela internet, que sejam abençoados e que Deus possa fazê-los com que possam voltar à sua casa os que estão enfermos. E para isso vamos louvar o nosso Deus com os olhos bem, com fé para cima, com o hino 272. Sim.
Peço agora a todos os que puderem, por favor, de orarmos. Graças te damos, bom Deus, por apesar de Satanás querer nos sempre deitar abaixo, nos querer desmoralizar, Senhor, tu nos dizes para olharmos com fé para cima. Senhor, para olharmos para ti com um coração cheio de gratidão. De gratidão, Senhor, por aquilo que já fizeste por nós, Senhor, por nos dares um inimigo que já foi derrotado. Vem, Senhor, agora nos ajudar a continuarmos no nosso caminho, não olhando para onde pomos os pés, mas olhando sempre para cima, para ti, para recebermos a força, Senhor, para chegarmos a estar contigo, em nome de Jesus. Amém. Não adianta ao culto desta manhã com as dízimos ofertas, começando pelas nossas crianças. Querido Pai, que habitas os altos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos concedidas durante esta semana. Nesta hora nós pedimos que tu possas abençoar estes dízimos, estas ofertas, que foram dadas com o coração humilde e sincero, Senhor. Que estas ofertas, estes dízimos, Senhor, possam ser pregados por um avanço da tua obra, Senhor. Em nome de Jesus te peço e agradeço. Amém, Senhor.
dia. Bom dia. Muito bem. Vocês estão felizes hoje? Sim. Eu também estou feliz. Hoje eu trago-vos uma história. E, na verdade, quando eu ouvi a carta missionária de hoje na escola sabatina, eu senti um desejo grande de contar uma outra história. Uma história do menino. Mas não vou contar. Fica para outra ocasião. Quando eu estiver mais preparado, eu conto essa história a vocês. Uma história muito linda de um menino corajoso, valente, lutador. Mas hoje eu vou contar uma história de uma senhora. Uma senhora que se chamava Tabita. Tabita. O nome dela traduzido era Dorcas. Traduzindo Tabita era Dorcas o nome. E era uma senhora que ela gostava de ajudar as pessoas. Ela amava o seu próximo. Assim como nós todos devemos fazer. Amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos, não é verdade? Não é? Nós devemos gostar do nosso próximo como nós gostamos de nós mesmos. É o que Jesus nos ensinou. E esta senhora, ela ajudava toda a gente. E ela tinha um carinho muito especial pelos pobres. Ela dava esmolas, ela dava roupas, que ela própria costurava também. Ela oferecia isso a todas as pessoas mais necessitadas. Um dia, como acontece também connosco, todos nós adoecemos. Quem nunca adoeceu aqui? Todos nós já adoecemos um dia. E esta senhora também adoeceu. E a doença foi tal que a senhora faleceu. A senhora morreu. Agora imaginem a tristeza de todas aquelas pessoas a quem ela ajudava e também da sua igreja, onde ela vivia, na cidade onde ela vivia, a tristeza daquelas pessoas. Aquelas pessoas ficaram muito tristes. Mas chegou aos ouvidos daquelas pessoas, dos amigos da Dorcas, que Pedro estava perto, estava numa povoação perto da cidade onde a Dorcas vivia. Então eles tiveram uma ideia. Vamos chamar Pedro. Porque eles tiveram o conhecimento que Pedro tinha ressuscitado uma outra senhora, ou uma outra pessoa. Então eles tiveram essa ideia, vamos chamar Pedro para nos ajudar, para ver se ele pode fazer alguma coisa por nós. E assim foi. Mandaram mensageiros e trouxeram o Pedro para junto de Dorcas. O Pedro, quando chegou lá, ele viu a Dorcas deitada numa cama e todas as pessoas estavam ali à roda dela, a chorar, a se lamentar, porque gostavam muito dela. E o que é que o Pedro fez? O Pedro mandou as pessoas todas saírem e fez uma oração. Ele orou a Deus. E a seguir disse, levanta-te, Dorcas. E a Dorcas abriu os olhos, sentou-se e ressuscitou. Portanto, a Dorcas ressuscitou. Todos nós confiamos em Deus, não é? Todos nós queremos em Jesus. E todos nós devemos fazer o quê? Amar o nosso próximo como nós mesmos. E fazermos o bem. Vocês já fizeram o bem algum dia? Eu acredito que sim. E vamos continuar a fazer o bem. Não é, Lara? Muito bem. Para quê? Para que um dia, ainda que nós estejamos mortos, quando Jesus regressar, Jesus dirá assim, Lara, levanta-te. Inês, levanta-te. Marco, levanta-te. Se nós estivermos vivos, se nós estivermos mortos, quando Jesus regressar. E é por isso que nós devemos fazer sempre o bem, amar o nosso próximo como a nós mesmos e amar o nosso próximo como nós amamos também Jesus, ok? Vamos fazer esse pacto com Jesus, que vamos sempre fazer o bem ao nosso próximo e amar a Jesus com todo o nosso coração, ok? Agora vamos para os nossos lugares. Bom salve. Há particularmente alguns momentos da nossa vida que ansiamos muito que Jesus venha. E ontem, antes de tentar escolher a música
lembrei-me de uma música muito antiga, mas que revela esse anseio do meu coração e esse sonho de um dia poder estar com Jesus quando Ele voltar. Pessoas que jamais pensei estarem lá, espanto e pavor com tantos que sempre procurei desprezar, mas acordei e pude ver que apenas sonhar. E o que sonhei mudou o meu viver. Ontem sonhei que eu estava no céu, casas tão lindas na Nova Jerusalém, um lindo jardim na cidade santa, louvores somente ao meu bom Deus. Eu vi pessoas que jamais pensei estarem lá e conversei com santos que eu sempre sonhei encontrar. Eu pude ver a Jesus e com Ele andar. As marcas da cruz, todas Ele me mostrou. As marcas da cruz, Jesus, todas Ele me mostrou. Hoje a Cristo estou a esperar com fé e muito amor. Levemos a sua mensagem ao mundo para que venha Jesus. Eu quero um dia vê-lo comigo e a outros quero ver também. Ouvir Cristo contar lindas histórias. Eu quero com vocês ir para o céu. Eu quero amigos no céu. Eu quero os meus pais no céu. Com Cristo
eu quero um dia morar, eu quero estar lá no céu. Eu quero vizinhos no céu. Eu quero vocês no céu. Com Cristo eu quero um dia morar. Eu quero estar lá no céu. Com Cristo eu quero um dia morar. Eu quero vocês lá no céu. Amém. Todos nós queremos um dia estar no céu. Será um momento muito bom podermos ver Jesus voltar e saber que quando Ele estiver a caminho da terra, nós iremos para sempre dizer adeus a todo o sofrimento, à morte, a qualquer dificuldade que possamos ter em termos físicos, em termos emocionais. Será o princípio do fim e o começo do melhor da existência de cada um de nós. Amém por isso? Muito obrigado pela mensagem musical que nos trouxeste, Filipa. Nesta noite, ou nesta manhã, nós estamos à distância de 170 anos de uma das semanas mais difíceis e tristes para o povo de Deus. Há 170 anos atrás, havia um grupo de cristãos que estavam tristes, decepcionados, porque a grande expectativa que eles tinham de ter visto Jesus voltar naquele dia 22 de outubro de 1844, simplesmente fracassado. Alguma coisa não estava bem. Ou era a palavra de Deus que errara redondamente, ou era a sua compreensão das Escrituras que estava completamente equivocada. Então, alguma coisa, de fato, precisava ser revista e recompreendida. Mas eles tinham estudado tantas vezes aquelas profecias, particularmente as do capítulo 8 de Daniel e as do capítulo 9 do mesmo livro, que era quase impossível àquela gente ser capaz de encontrar uma falha que fosse nesta profecia ou na interpretação destas profecias. Aquilo estava tão bem estudado, tudo estava tão certo, tudo encaixava de uma forma tão bem ajustada que a grande pergunta que aquelas pessoas faziam era: aonde é que erramos? Bem, naqueles dias, imaginem que a deserção dos cristãos que esperavam ver Jesus voltar no dia 22 de outubro de 1844 era aos milhares, às dezenas de milhares a cada dia. As pessoas, principalmente os cristãos que esperavam ver Jesus voltar, mergulharam numa depressão, num mal-estar terrível, onde eles questionaram a essência da sua fé. Meus queridos, eu não sei se já alguma vez aconteceu convosco isto, de terem uma decepção tão profunda que sentem como se o chão vos tivesse saído debaixo dos pés. Só quem passou por uma experiência semelhante é que pode entender o que aqueles cristãos há 170 anos atrás viveram. Mas Deus, pela grande graça que existe no amor do seu coração, levou, durante aqueles dias, esses cristãos a estudarem Apocalipse capítulo 10.
Os irmãos que estiveram na quarta-feira aqui na igreja do Funchal já tiveram a oportunidade de introduzir o estudo deste capítulo. E na quarta-feira comentei com os irmãos de que estávamos a fazer a introdução ao sermão de sábado. Na realidade, nós tivemos a oportunidade de ver alguns aspectos introdutórios sobre a fantástica, sobre a impressionante mensagem que Deus tem no capítulo 10 para o seu povo. Meus queridos irmãos, João o evangelista viveu no período 8. Mais ou menos durante este século houve um interesse que se manifestou pelos estudos de Daniel e Apocalipse. E é justamente no final do século XVIII, início do século XIX, que começa a haver agora um grande interesse por estes livros. E este anjo forte tem na sua mão um livrinho. A Bíblia diz-nos que ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra. Mar, em linguagem profética, representa o quê? Povos e nações. A terra representa o quê em linguagem profética? Apocalipse capítulo 12. A terra abriu a sua boca e tragou o rio. A terra ofereceu proteção à mulher. A terra representa o novo mundo. A terra representa as regiões desérticas. A terra representa, portanto, aquele mundo que foi descoberto a partir do final do século XVI. Ou melhor, a partir do final do século XV. Estados Unidos da América, América Central, América do Sul. Portanto, essa é a terra das oportunidades, particularmente os Estados Unidos da América, que foram a nação, ou foi o território, onde as pessoas puderam fugir, os perseguidos religiosos da Europa puderam fugir para encontrar liberdade nas terras pacíficas da América do Norte. Então, a Bíblia nos diz que este anjo tem um pé sobre o mar e outro sobre a terra. Isto quer dizer que tanto as regiões que são habitadas há muitos anos, quanto aquelas que começaram a ser habitadas há poucos séculos, estas serão alvo da intervenção da pregação do Evangelho, desta mensagem do livrinho. O anjo forte do Senhor também está para o antigo mundo, para a velha Europa, para os países ocidentais, onde há tantos anos existe uma história longa de perseguições, de problemas, de lutas, mas também este Deus está disponível para aqueles povos, aquelas nações mais recentes. Deus é tanto europeu quanto americano. Deus é tanto africano quanto sul-americano. A graça de Deus é universal. Meus queridos amigos, que as 12 tribos de Israel não representavam os 12 grupos étnicos entre os quais estava dividido o povo de Israel. As 12 tribos de Israel representavam a globalidade da humanidade. A graça é universal, a graça é para todos. E a Bíblia continua dizendo, verso 3, e ele clamou com grande voz, como que brama o leão. Qual era o símbolo da tribo de Judá? Qual era o símbolo da tribo de onde Jesus veio? Era o leão. O leão era também, ou é também, um símbolo de Jesus Cristo. Mais uma vez nós encontramos aqui uma referência ao próprio Jesus. O texto ainda continua dizendo, no verso 3, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar 7 vozes. A presença de trovões na Bíblia está associada a quê? Sempre que há referência a trovões, o que é que isto simboliza ou representa? Os trovões estavam presentes no alto do Monte Sinai. Por quê? Por quê? Porque Deus estava presente. Os trovões são símbolo da presença de Deus. São 7. Por que 7? Porque o número 7 é o número que está associado à divindade. Está associado à plenitude da divindade. Portanto, se os trovões representam a presença de Deus e se são 7, quer dizer que Deus está completamente envolvido. Deus está plenamente presente neste processo. O Pai interessado, através do plano da salvação, no resgate da humanidade. Jesus Cristo é empenhado na salvação da humanidade porque Ele é o executor do plano da salvação, o Espírito Santo como aquele que fala à humanidade, convencendo cada ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos diretamente na salvação da humanidade. Nenhum deles está alienado deste projeto. Os três estão
completamente comprometidos com o plano da salvação. Por isso são 7 os trovões. A presença de Deus é completa. Deus está interessado de uma forma muito importante neste momento da história da humanidade. Notem, meus queridos irmãos, 1844 era um momento extremamente importante para a história da humanidade. E Deus esteve presente de uma forma muito importante neste grande acontecimento. O verso ainda continua dizendo, o verso 4, e sendo ouvidas as vozes dos 7 trovões, eu ia escrevê-las, e ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. Por quê? Porque a mensagem que estava descrita, a mensagem que era pronunciada pelos 7 trovões, não era para os cristãos do primeiro século, e sim para os cristãos do século XIX. Para os nossos pais, para os pais da igreja, para aqueles cristãos específicos a quem esta mensagem precisava ser pregada. O verso 5 diz, e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, e o que não haveria mais demora. Notem que este juramento, quem faz este juramento? O próprio Cristo. E ele falou em nome de quem? Em nome do Criador. Quem é o Criador? É o próprio Jesus. Ele jura em seu próprio nome. Notem, se o próprio Deus se dá o trabalho de jurar, é porque aquilo que ele tem a afirmar é de fato tão garantido que não há absolutamente razão para nós colocarmos qualquer dúvida. E ele diz, qual é a mensagem que ele tem a afirmar naquele momento? Ele diz, não há mais demora. Algumas Bíblias dizem, não há mais tempo. O que a Bíblia em grego diz, literalmente, é, não há mais... Desculpem, deixem-me só consultar aqui as minhas anotações. Às vezes a memória trai-nos. Mas aquilo que está escrito especificamente na língua grega, no texto grego, é que tempo não há mais. Muitas traduções traduzem isto para o tempo é terminado. Mas pensem numa coisa. Há várias formas de traduzir ou de interpretar as palavras que estão aqui no livro de Apocalipse. Tempo não há mais. Quer dizer que provavelmente não existiria mais nenhuma outra profecia de tempo. Terminada a profecia dos 2300 anos. A profecia de Daniel 8,14. Dali para a frente, meus queridos irmãos, não há mais tempo. Não no sentido de que não haverá mais um período até a vinda de Jesus Cristo, até a conclusão da história do pecado na terra, mas que não existe mais nenhum período profético sobre o qual a humanidade possa estar expectante. O que quer dizer que, meus queridos, neste momento, estes 170 anos que já passaram desde 1844, foram simplesmente, ou têm sido simplesmente, tempo emprestado. Nós estamos a viver tempo emprestado. Aqueles que gostam de futebol, é o tempo da prorrogação. Já devia ter terminado esta história. Nós estamos a viver um tempo de absoluta e de extensiva misericórdia divina. Mas esta mensagem daquele que jura pelo Criador tem também um outro aspecto muito importante. Serve-nos também como um consolo. É porque a nossa salvação, a remissão final do pecado está breve. Está para muito pouco tempo. Dentro de pouco tempo. Não sabemos quanto, mas Jesus voltará. A vinda de Jesus está hoje mais próxima do que estava ontem. Amanhã estará mais breve ainda do que estava hoje. Jesus vai voltar. E esta deve ser a grande alegria e a grande esperança na vida daqueles que se chamam de cristãos. A Bíblia ainda nos diz, no verso 6, que Ele jurou pelo céu, pela terra e pelo mar. Notem uma coisa interessante. Sempre que há uma referência à criação, esta referência reporta-nos para o quê? Para o primeiro sábado da criação. O dia de guarda. O dia em que o Senhor nos recomendou, orientou a cada cristão, cada seu filho, que deve encontrar-se com o seu Deus.
O verso 7 diz: E nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Meus irmãos, não vamos ter tempo para fazer esta leitura, mas eu gostaria que lessem, façam uma chavezinha, façam uma conexãozinha aí na sua Bíblia, para ler o capítulo seguinte, Apocalipse capítulo 11, do verso 15 ao verso 19. Vão ver que descrição impressionante é feita ali a respeito do toque da sétima trombeta, da proclamação do sétimo anjo e daquilo que acontece no céu. Apocalipse capítulo 11, do verso 15 ao verso 19, é a descrição momentosa, a descrição impressionante de como será justamente o momento em que o universo declarará que é chegado o final da história do pecado. Os anciãos, os 24 anciãos no céu, eles depõem as suas coroas e proclamam definitivamente Jesus Cristo, o Senhor e Rei definitivo do universo. Vamos continuar então lendo. O verso 8 diz: E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: Vai e toma o livrinho. Agora, meus irmãos, nós vamos ver 3 ordens. Há 3 ordens que são dadas ao povo de Deus, ao povo a quem se dirige a mensagem do capítulo 10. E este povo somos nós. O tempo aplica-se a nós também. O verso 8 diz: Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E eu, diz o João, fui ao anjo dizendo-lhe: Dá-me o livrinho. E ele disse-me, a ordem é repetida: Toma-o e come-o. Ele se fará na tua boca doce como mel, mas havendo comido no teu ventre, ficará amargo. Meus queridos irmãos, não esqueçam, esta profecia foi escrita 1700 anos antes de se cumprir. A mensagem de Daniel seria na boca doce. Ela seria assimilada com toda a avidez. Aqueles cristãos do final do século XVIII, início do século XIX, ao descobrirem que se estava a concluir o mais longo período da história, a última profecia de tempo a se cumprir, a profecia dos 2300 anos, ao estar para se cumprir esta profecia, para eles foi um motivo de grande alegria. Eles entenderam que a purificação do santuário, que aconteceria ao final de 2300 anos, representava a purificação final do mundo de todo o seu pecado. Mas havia uma interpretação, um ensino ou uma compreensão equivocada. Esta mensagem seria, na boca, seria doce, mas no ventre, as consequências desta mensagem seriam desagradáveis. Seria amargo o efeito desta mensagem. Quando o dia 23 de outubro de 1844 começou a grande decepção para a grande maioria daqueles cristãos que estavam à espera de ver Jesus voltar. Mas, meus queridos amigos e irmãos, acreditem numa coisa que a Bíblia nos ensina, em cada uma das suas páginas. Mesmo no meio das decepções, há oportunidade para novos começos. Mesmo quando parece que tudo está perdido, Deus chega para mostrar que é possível, através do remanescente, através do renovo, fazer com que coisas novas e especiais, muito maiores do que as anteriores, possam acontecer. Se você neste momento, meu querido irmão e amigo, está a passar por lutas e dificuldades na sua vida, acredite, isto não é o fim. Isto pode ser apenas o começo de um dos momentos mais importantes, mais vigorosos de crescimento espiritual na sua vida. Acredite nisso, porque é o Senhor quem nos diz. Depois é dada uma segunda ordem. Esta segunda ordem está escrita no verso 11. E ele disse-me, não esqueçam, segunda ordem, ele disse-me: importa que profetizes outra vez e vás a muitos povos e nações, línguas e reis. Este povo, decepcionado, triste, tinha agora uma missão. Lembram-se de uma história onde alguém profundamente amargurado e ressentido recebe da parte de Deus também 3 tarefas a cumprir? Lembram-se? 1 Reis, capítulo 19. Não vamos agora, por favor, leiam-no em casa. 1 Reis, capítulo 19. Encontramos ali o profeta Elias, desanimado. Ele tinha vivido a experiência do Monte Carmelo, mas agora estava a ser perseguido pela perversa rainha Jezabel.
Jezabel tinha prometido que iria matá-lo. No Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, ali estava o deprimido profeta Elias, dizendo: Senhor, só eu fiquei. Deus diz-lhe: Elias, vai pelo caminho de Damasco. Vais agora cumprir 3 tarefas. Vais ungir Eliseu como profeta em teu lugar, Jeú como rei sobre Israel, e vais ungir a Safate, filho de Abel Meolá, para que seja também rei sobre Damasco. Deus deu ao deprimido profeta Elias 3 tarefas. Deus dá ao seu povo o Elias moderno, dá 3 tarefas. Come o livro, profetiza novamente. Tens uma missão a cumprir. Vocês querem saber o que representa de forma muito rápida o ministério profético? Leiam, por favor, 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, perdão. Ali nós encontramos quais são os 3 aspectos fundamentais do dom profético. O dom profético consiste em edificar a igreja, em exortar a igreja e em trazer consolação à igreja. Estudemos isso no espírito de oração e vamos ver como, através do ministério profético que a igreja também recebeu, vamos ver que estas 3 componentes estão ali presentes. Mas o interessante é que é a igreja que tem a função, é o povo de Deus que tem a função de profetizar. Portanto, cada um de nós tem também um ministério a exercer. E este ministério consiste em justamente levar a humanidade, levar aos reis da terra, a todos os povos, a todas as etnias, uma mensagem que consiste justamente nestes 3 pontos: em edificação, crescimento espiritual, em exortação no sentido de reorientar comportamentos equivocados que o pecado exerce sobre nós, e também de consolar no sentido de nos ajudar a ter força e motivação para vencermos o pecado e as suas consequências. Mas vamos à terceira ordem. E os irmãos perguntam: mas onde é que está a terceira ordem? O capítulo 11. O próximo texto é no capítulo 11. O capítulo 10 terminou. Deixem-me dizer-vos uma coisa, meus irmãos. A Bíblia toda é inspirada. A divisão da Bíblia não é inspirada. A divisão em capítulos não foi feita pelos profetas. A divisão da Bíblia em capítulos e versículos não foi orientada especificamente por Deus. Por isso pode conter erros. O verso 1 do capítulo 11 faz parte da secção do capítulo 10. Por isso é perfeitamente legítimo nós lermos o verso 1 ainda no contexto do capítulo 10. E leiam então o que é que diz ali. E foi-me dada uma outra ordem. Foi-me dada uma vara, diz João, uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse-me: levanta-te e mede o templo de Deus. Em linguagem profética, na realidade, o que o anjo está a dizer ao profeta João: João, levanta-te e esquadrinha o templo. Estuda o templo. Analisa o santuário. É ali que tu vais encontrar a explicação para tudo o que aconteceu. Por que, ao final de algum tempo, os cristãos de 1844 entenderam que o santuário de Daniel 8,14 não era o santuário terrestre, mas sim o celestial? Entendem por que estas 3 ordens são tão importantes para nós? Meus queridos, estudar o santuário é também uma responsabilidade nossa. Embora nós já não façamos parte propriamente da geração de 1844, mas também cai sobre nós a responsabilidade de estudarmos o santuário. Nós, neste momento, meus queridos, não temos tempo para estudar o santuário, mas vai ser um assunto sobre o qual nós vamos tomar bastante tempo para entender a poderosa mensagem que existe na compreensão do santuário e do ministério exercido por Jesus Cristo no santuário celestial. Por isto, se me permitem, esta é apenas a introdução de um importante assunto que ainda temos a estudar. Mas, meus queridos, enche-me o coração de alegria saber que há um Deus que sabe com séculos de antecedência, com dezenas de séculos de antecedência, aquilo que vai acontecer na vida do seu povo. Por isso, meu querido, se você está a passar por lutas e dificuldades hoje, acredite,
E isto não está fora dos planos de Deus. Deus não o deixou abandonado. Deus não deixou que você passasse por dificuldades de forma gratuita. Você não é, diríamos assim, uma falha no plano de Deus. As suas lutas estão de alguma forma contempladas no projeto que Deus tem para a sua vida. E acredite, Emmanuel é tão presente na sua vida como está melhor? Ok. Já vamos concluir. É um bom momento para acabarmos. Okay. Alguém, por gentileza, poderia... Bom, nós temos aqui talvez a doutora Michele que possa ajudar. Se puderem ajudar a irmã Ana com alguém a deslocar a nossa amiga. Meus queridos irmãos, vamos apenas encerrar este momento. O essencial já foi dito. Deus continua conosco e Ele não vai desamparar os seus filhos, mesmo nos últimos momentos mais difíceis da história da Terra. Na verdade, eles são apenas a conclusão de um projeto que Deus tinha para a nossa vida. Que o Senhor abençoe e conforte a todos. Que Ele nos auxilie a não desanimarmos no meio das dificuldades que tenhamos. Que o Senhor seja consigo, que o Senhor seja com todos nós. E vamos também, nas nossas preces, pedir que o Senhor possa dar sabedoria a todos para ajudar esta nossa amiga na recuperação da sua saúde. Cento e 150.
Vamos orar. Querido Senhor, nós queremos agradecer-te de uma forma muito especial, porque na Tua Palavra nós, além de encontrarmos o amparo e a orientação constante, podemos ainda constatar que com séculos de antecedência, Senhor, na Tua grande providência, Tu tinhas as mensagens e a orientação certa para o Teu povo, para cada momento da sua história. Obrigado, Senhor, porque podemos também entender que esta mensagem é para nós e que esta orientação se aplica a cada um de nós. Neste momento, bom Pai, também queremos Te pedir que em Tuas mãos esteja a vida e a saúde desta nossa amiga, desta nossa querida amiga que nos visita, que Tu, Senhor, a possas ajudar e abençoar neste momento. Seja, bom Pai, com todos nós, fortaleça-nos a fé e ajude-nos, bom Pai, a permanecermos fiéis no caminho para o céu, porque sabemos que em breve, não há mais demora, Jesus voltará e porá um fim à história do pecado e as suas consequências serão para sempre uma recordação apenas na mente daqueles que por elas passaram. Te pedimos e agradecemos isto, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Apenas uma breve recomendação. Como a ambulância já chegou para fazer o transporte da nossa amiga, nós pedíamos a gentileza de aguardarem só um breves instantes para que a saída não perturbe, portanto, o transporte da pessoa que precisará, portanto, ser levada pela ambulância, tá bom? Vamos saindo de forma muito quieta, muito serena, até a ambulância depois partir. Muito obrigado. Obrigado pela vossa compreensão e que possamos manter-nos em espírito de intercessão também em favor desta senhora. Que Deus nos dê um bom sábado a todos.